Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel 16, 13. Você achou? Diz a Bíblia: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Ó Jesus, mais uma vez a Tua palavra diante de nós e a expectativa que temos de ouvir Tua voz, receber direção do Senhor, para que o nosso caminho seja iluminado pela Tua palavra, para que nós sejamos conduzidos por ela e venhamos a praticar aquilo que ouvimos, para que nossa casa seja edificada sobre uma rocha, Pai. Que o Senhor fale poderosamente ao coração de cada um de nós, quebre as barreiras de entendimento, as distrações, para que possamos dar ouvidos ao Senhor, e somente ao Senhor queremos ouvir, não aos homens com suas filosofias e doutrinas, mas sim a Tua palavra, que sai da Tua boca com poder para trazer vida às nossas vidas. Eu coloco a minha vida diante do Senhor e clamo pela unção e o poder do Teu Espírito, que me capacitem a ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade. É a oração que faço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse trechinho que lemos aqui, um único versículo, fala do momento exato em que Samuel, profeta Samuel, homem de Deus, encarregado pelo Senhor de ungir um rei em Israel, vai à casa de Jessé, pai de Davi, e no meio dos seus irmãos, ele vai ungir a Davi, e é o que é dito aqui no versículo 13, que ele toma um chifre com azeite e unge este homem no meio dos seus irmãos. E a Bíblia diz que a partir desse momento algo diferente acontece na vida de Davi. O que é dito aqui é que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, se apossou de Davi. Veja a diferença que acontece quando a unção é colocada sobre alguém. E Deus simboliza esta unção com um azeite, simbolizando a presença do Espírito Santo, que de fato, a partir daquele momento, esteve sempre ao lado de Davi. E Samuel, um instrumento de Deus para fazer isso, dirigido pelo Senhor à casa de Jessé, a Bíblia diz que ele quase, por pouco, não ungiu a pessoa errada. Porque a nossa visão nem sempre é a visão de Deus. Veja, no versículo 6, nós lemos aqui o 13, onde finalmente ele ungiu Davi. Mas no versículo 6, do mesmo capítulo, diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, Samuel falando consigo mesmo, quando viu Eliabe entrando ali onde ele estava: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando ele viu Eliabe, os olhos de Samuel, humanos, não espirituais, identificaram naquele homem, um dos irmãos de Davi, o possível escolhido, ungido do Senhor. Veja, mesmo o profeta tem uma visão humana, que não veio de Deus, e quase ele acaba ungindo a pessoa errada, porque ele olhou para a aparência de Eliabe, o seu porte, a sua estrutura física, a sua pose, e ele achou, ali está realmente o homem que o Senhor escolheu. Não passava pela sua mente que não seria Eliabe. E todos os filhos entram ali, e depois é chamado Davi, um que a princípio nem foi contado, o 8º filho de Jessé, o último que passou em frente a Samuel, e ali Deus fala com Samuel que o homem que seria ungido, exatamente este, último filho que passou na sua frente. Veja, algumas lições a gente pode tirar desse texto. Mas, mesmo que demore, mesmo que não seja reconhecido, a unção do Senhor, Ele coloca sobre quem Ele quer. Não é sobre quem nós imaginamos. E muitas vezes nós imaginamos de nós mesmos
algo que na verdade não somos, e achamos que somos aqueles que devemos ser ungidos pelo Senhor. Mas a unção do Senhor tem critérios específicos que muitos de nós não entendem, nem na vida dos outros, nem na nossa própria vida. E ali, finalmente, então, Davi, ungido diante dos seus irmãos, e pelo que diz a história, ele é o mais novo, ele é o menos experiente, ele é o último dos seus irmãos, mas foi ele que o Senhor escolheu. Não por tempo de casa, não por experiência, não por postura, por porte, por beleza, por qualquer outro atributo que Deus simplesmente não leva em conta. Mas Deus encontrou nele um coração, segundo o seu coração, que Deus queria, a partir daquele momento, aprimorar, lapidar, para que Davi se tornasse quem ele se tornou. E a partir do momento em que ele foi ungido pelo Senhor, veja, quem ungiu não foi Samuel. Samuel foi o instrumento de Deus para tomar o chifre, tomar do azeite e derramar sobre Davi. Mas quem de fato estava ungindo, quem era? O Senhor. E na unção do Senhor, quando ela de fato é do Senhor, uma mudança certamente começa a ocorrer na vida dessa pessoa. A primeira citada aqui sobre a vida de Davi é que a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apossou de Davi de uma forma especial. Ele é meu, este é escolhido meu. A posse tem esse sentido aqui. A posse de ser meu a partir daquele dia. Foi escolhido e foi ungido. E a partir daquele dia, a unção começa a fazer diferença na sua vida. Irmãos, isso traz algumas lições importantes para nós, porque eu acredito que hoje, no Novo Testamento, de uma certa forma, todos nós fomos ungidos pelo Senhor. Por quê? Jesus, quando falou aos seus discípulos, ele disse assim: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês e designei cada um de vocês para irem e darem frutos. Então, foi uma escolha de Jesus. A gente pensa que nós, de fato, estamos no comando das coisas, mas quem está no comando é o Senhor. E quando Ele nos escolheu, Ele também nos ungiu. Aonde está isso? Lá em Isaías 61, quando Jesus entra na sinagoga e lê aquele texto, e diz que aquele texto é dele que ele está falando, quando diz o texto: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Você já leu esse texto? Então Jesus disse: hoje se cumpriram estas escrituras. Ou seja, é sobre mim que esse texto está falando. Eu fui ungido pelo Senhor com esse propósito. Bom, e onde isso aplica-se a nós? Do momento em que Jesus nos escolheu e nos deu também a missão de pregar o Evangelho, como é que a gente prega o Evangelho sem a unção do Espírito Santo? Me diga. Não é possível pregar o Evangelho. Aliás, até possível é, mas efeito não fará, porque o Evangelho só cumprirá os seus efeitos se ele for pregado na unção do Espírito Santo. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, como disse Jesus, para que eu pregue o Evangelho. E quando ele manda seus discípulos pregarem, aqueles que ele mesmo escolheu, essa mesma unção é transferida para nós. Você precisa concordar comigo que hoje um cristão, ele tem o Espírito Santo ou não? A Bíblia não diz que nós somos templo do Espírito Santo? Ora, então, o que aconteceu com Davi, o Espírito se apossar dele depois da unção, certamente acontece comigo e com você. Depois que fomos ungidos por Deus na nossa conversão, na nossa rendição a Cristo, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, passou a nos possuir, entre aspas também. Você discorda disso, irmão? Nós fomos
possuídos pelo Espírito Santo, ele se apossou de nós de tal maneira que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então veja, o que aconteceu lá atrás com Davi de uma forma extraordinária, porque não era todo mundo que era escolhido, não era todo mundo que era ungido, não era todo mundo que tinha o Espírito Santo, acontecia com um e com o outro, hoje acontece com toda a igreja. Toda a igreja tem essa experiência de ser escolhida por Deus e de ser ungida pelo Senhor e tomada pelo Espírito Santo. E se isso é verdade na nossa vida, alguma diferença isso tem que fazer em nós. Daí é que nós vamos começar a pensar no que é uma conversão verdadeira, irmãos. Porque não é uma escolha do homem, é uma escolha de Deus. Não é uma unção de homens, é uma unção de Deus. Quem escolheu Davi foi Deus. E quando ele foi ungido, foi tomado pelo Espírito Santo, e tudo que ele fez a partir dali, fez diferença na sua vida e na vida dos outros. E aí eu me recuso a acreditar que uma pessoa que se rende a Cristo hoje, genuinamente, verdadeiramente, que também hoje foi escolhida pelo Senhor, foi ungida com o Espírito Santo, se tornou habitação do seu Espírito, não apresente nenhuma diferença na sua vida. É impossível que isso aconteça. Alguém que vem aqui e diga, eu me converti, mas tudo na sua vida continua da mesma maneira. É possível isso, irmão? Você acredita numa conversão dessa? Eu me converti, mas eu continuo do mesmo jeito que eu sempre fui, com as mesmas manias, com os mesmos palavreados, com a mesma forma de pensar e agir. Isso é impossível, porque a unção, ela faz diferença na vida daquele que é ungido. E isso aconteceu na vida de Davi. E tem que acontecer na nossa vida. Deus nos unge para que a gente faça diferença. Não para que a gente seja mais um no meio da multidão, mas para que a gente seja de fato alguém especial. Alguém que vive acima da mediocridade. A mediocridade é a média. Às vezes a gente usa a palavra medíocre num sentido mais pejorativo do que realmente ela tem. Medíocre não é o último lá não, medíocre é o que está na média. Se você é medíocre, quer dizer, você está na média, você não é o chão lá, mas também você não é o céu, você está na média. Só que Deus nos ungiu para a gente viver acima da média. Você entende isso? A unção não é para que eu seja um mediano, mas para que eu esteja acima da média. E Davi, a partir desse momento, passou a viver acima da média. E por isso ele fez diferença no seu tempo. Fez diferença em tudo aquilo que Deus realizou através dele. Foi depois designado como um homem segundo o coração de Deus, porque o Espírito Santo se apossou de Davi e ele foi ungido pelo Senhor. Mas uma coisa interessante também que o texto mostra é que essa unção gera também uma certa dose de perseguição sobre a vida do ungido. Davi estava muito bem até aqui. Estava lá cuidando do gado, lá, sei lá, das ovelhas, né? Estava tudo bem, não tinha preocupações nenhuma. Pronto, foi ungido, começou um problema na sua vida. Começou uma perseguição, Saul começou a desejar matá-lo, tudo que a história conta para a gente. Assim acontece também quando a gente se converte, irmãos. Além da gente tem que estar acima da mediocridade, é invariável que também ocorram perseguições, porque a gente não é mais o que era. A gente não faz mais o que fazia, a gente não tem mais as mesmas companhias. E aí os outros inconformados com a nossa mudança, muitas vezes nos perseguem, muitas vezes implicam com a gente, porque a unção nada mais é do que uma demonstração da predileção de Deus. E aí você gera inveja, você gera ciúmes, quando alguém percebe que você é um escolhido de Deus. Isso gera ciúmes, irmãos. Sempre vai acontecer a perseguição como consequência da unção genuína sobre a vida de alguém. E com Davi não foi diferente.
A unção que estava sobre ele marcou a vida dele de uma forma definitiva, porque a partir dali seus problemas começaram. A partir dali ele é perseguido por Saul, que deseja matá-lo, que vai atrás dele, que tudo aquilo acontece que a gente vê no livro bíblico. Assim pode acontecer com a gente. Mas uma coisa Deus está nos alertando: uma diferença tem que ser encontrada na vida do ungido de Deus. Eu não posso dizer que sou cristão se a minha vida não mudou em nada, se a minha personalidade não foi alterada pela personalidade de Cristo, já que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e essa imagem e semelhança foi perdida com o pecado, ela é restaurada com Cristo. Quando nós somos salvos por Jesus, nós somos restaurados à imagem e à semelhança de Deus novamente. Então, uma mudança tem que acontecer. É impossível a gente acreditar na conversão de alguém que nada fez de diferente na sua vida. Mas certamente, quando há a unção, nós fazemos diferença na vida dos outros. Nós fazemos diferença na história, irmãos. E aí eu quero trazer alguns exemplos bíblicos para você perceber como é que a unção de fato muda as situações. Vamos ler a Bíblia em Atos capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 8. Tem uma história aqui muito conhecida que aconteceu com os apóstolos, logo depois da partida de Jesus. Atos capítulo 3, do verso 1 ao 8, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem o quê? Uma esmola. Ele não pediu cura, ele não pediu nada, ele pediu dinheiro, uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, ainda com a expectativa de receber uma graninha. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Veja o que aconteceu, algo extraordinário, mas aconteceu através da vida de Pedro e de João. Por que Pedro e João puderam realizar isso? Porque Deus realizou através deles, concorda? Nenhum homem faz milagre, é Deus quem faz milagres, muitas vezes utilizando um instrumento humano. Mas a diferença é que Pedro e João agora não tinham nem ouro nem prata, mas tinham algo que eles puderam dar àquele homem coxo. O que você acha que eles tinham? O poder do Espírito Santo. A unção de Deus que estava sobre a vida deles, que serviu para mudar a história daquele homem que estava na expectativa de ganhar mais uma esmola para continuar sobrevivendo, mas da mesma maneira como estava até aquele dia. Mas ele não ganhou mais uma esmola, ele ganhou o poder que estava em Pedro e João. Nós não temos ouro nem prata, mas o que temos? Veja, eles possuíam consciência de que eles tinham algo dentro deles que era mais valioso do que ouro ou prata, que era mais poderoso do que qualquer outra coisa. E isto que nós temos, nós podemos te dar. E aí imediatamente tomou aquele homem pela mão, e o homem andou e começou a saltar, dançar, louvar, e entrou com eles dentro do templo fazendo isto. Unção, irmãos, faz essas coisas. A unção transforma. E é interessante que antes de fazerem isso, Pedro e João dizem para aquele homem que implorava por uma esmola: olhem para nós, olhe para nós, olhe para mim. O homem ungido por Deus pode se colocar como alvo do olhar das outras pessoas.
porque ele não deve nada a ninguém. Ele pode dizer: olhe para mim. E foi isso que eles falaram para aquele homem. E ali Pedro disse: o que tenho te dou. Interessante também é que eram dois, Pedro e João. Pedro tinha mais do que João em termos de unção? Não, tinha a mesma coisa. Mas quando Pedro fala, ele fala no singular. Ele não diz: o que nós temos te damos, ele diz: o que eu tenho eu te dou. Porque a unção é individual. Embora ambos tivessem esta unção, ele estava ali individualmente exercendo aquela unção, sem depender de João, da concordância dele ou não. A unção é individual. E isso é uma lição para nós que somos ungidos pelo Senhor, para fazermos a vontade de Deus, para sermos instrumentos de mudança na vida das pessoas. Só que há um grande porém aqui que nos faz pensar: o que tenho te dou. O que você tem para dar? O que nós temos para dar? A gente precisa pensar sobre isso. Você sente a unção de Deus na sua vida? Você sabe que em você há um conteúdo de unção que você pode dar a alguém? Ou talvez você esteja precisando de unção. E aí, irmãos, é que a coisa se complica, porque um verdadeiro ungido, ele tem para dar. E quanto mais ele dá, mais ele tem. Porque é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Quanto mais nós damos, mais nós temos. E com a unção não é diferente. Quanto mais você dá, mais você recebe de Deus. E mais ungido ainda você se torna. E um instrumento ainda maior e mais poderoso nas mãos de Deus. Isso aqui foi o início do ministério de Pedro e João. Jesus tinha acabado de subir para o céu e eles estavam ainda no início. E a unção só aumentou na vida deles daí para frente. Porque eles deram o que tinham e Deus deu muito mais a eles com o passar e com o decorrer do tempo. Agora, como eu disse a você, unção gera perseguição. Fizeram isso. Todo mundo ficou maravilhado. Imagina, a Bíblia diz que todo dia alguém colocava aquele coxo ali, porque ele não podia nem andar para chegar na porta do templo. Alguém, imaginando fazer caridade, o ajudava e o colocava ali. E ele era conhecido de todo mundo, aquela pessoa que você conhece, está ali. Né? Você tem um mendigo conhecido seu? Tem muita gente que tem um mendigo conhecido. Por quê? Você todo dia passa ali, você sabe que ele está ali. Né? Você espera encontrar ele ali. E de repente você vai ver que ele está diferente, que ele está andando, que ele está saltando, que ele está cantando, está pulando, está entrando no templo. Coisa que ele nunca fez, ele ficava do lado de fora, porque ele era defeituoso, ele não tinha nem o direito de entrar no templo. Então ele vai entrar no templo agora completamente diferente, transformado. E isso que deveria ser alegria para todo mundo, na verdade não é alegria. No versículo 1 ao 4 do capítulo 4, logo depois, diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Essa atitude da unção deles sobre aquele homem, do uso da unção como Deus deseja, acrescentou mais 2.000 pessoas à igreja que estava em formação. Mas Pedro e João foram presos. Passaram ali pelo menos uma noite na cadeia, porque fizeram e exerceram a unção que Deus tinha sobre eles. Isso me leva a pensar, como já disse aqui, que unção provoca perseguição. E que unção não é sinônimo de que eu estarei livre de qualquer revés na minha vida. Mas isso não pode me impedir de continuar fazendo aquilo para o qual fui chamado, fui escolhido, fui ungido, fui investido de poder para realizar. Quem aqui pode dizer, se é cristão, que não foi investido de poder?
Ora, Jesus disse aos seus discípulos, tem algum discípulo de Jesus aqui essa noite? Então ele investiu você de poder para você pregar o Evangelho a toda criatura, para você receber poder quando o Espírito Santo descer sobre você, para você ser testemunha dele, como diz lá Atos 1:8. Então nós somos poderosos em Deus, mas isso não nos livra de perseguição, isso não nos livra de aborrecimentos, de revés. Passou uma noite na cadeia aqui, o Pedro e o João. Então a gente precisa entender isso. Veja outro exemplo desta unção em ação, está também em Atos capítulo 16. Atos é um livro de muita unção, irmãos, porque é a ação daqueles apóstolos fazendo a obra de Deus debaixo do poder do Espírito Santo. Em Atos 16, a partir do versículo 14, diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ele estava pregando e aquela mulher foi ganha para Cristo naquele momento. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se multidão, unida contra eles. Os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os ao cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado com todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. Com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O que aconteceu aqui na vida de Paulo e Silas? Veja, primeiro, uma família inteira se converte, a família de Lídia. Lídia, uma vendedora de púrpura, recebe a palavra, tinha temor a Deus, mas não o conhecia de verdade. Recebe a palavra de Paulo, a palavra da salvação, se rende a Cristo e, juntamente com toda a sua casa, ouvem a palavra de Deus, são batizados e são transformados naquele momento. Uma família inteira é convertida. Ela decide abrigar Paulo na sua casa. Por que isso acontece? Porque a unção de Deus está sobre Paulo e está sobre Silas. Não é porque eles são bons pregadores, é porque a unção e o poder do Espírito Santo está sobre eles para convencer. Quem convence o homem, irmãos? O Espírito Santo. O convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo.
o Espírito Santo age através de mim, de você, de cada um daqueles que são ungidos pelo Senhor para pregar o Evangelho. Isso inclui a todos nós. Então, essa família é convertida e se prepara para servir a Deus, dando inclusive abrigo a esses homens que chegaram na cidade. Mas diz o texto que logo depois, no versículo 16, aconteceu que indo nós para o lugar de quê? De oração. Veja, mesmo ungidos, mesmo com sucesso na obra de Deus, eles não deixavam de orar. Vão para o lugar costumeiro da oração e sai ao encontro deles uma jovem possessa pelo quê? Um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Era uma escrava que tinha um espírito adivinhador, que dizia o futuro das pessoas, sei lá, lia a mão, né, jogava cartas, búzios, tarô, sei lá, qualquer coisa dessa. Ela lia o futuro das pessoas e o lucro que ela recebia com isso, porque esse dom era vendido, revertia para os seus donos, porque ela era escrava. E ela então acompanha Paulo e Silas e começa a segui-los. No versículo 17, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Verdade ou mentira? Verdade. Ela está aqui falando uma verdade. Mas isso é complicado, então o espírito adivinhador pode falar a verdade? Não, ele não pode negar a verdade. Falar a verdade ele não fala, ele fala sempre a mentira, porque quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, como diz João 8,44. Mas ele não pode negar a verdade. Quando os espíritos encontravam com Jesus, eles se revelavam. Que temos nós contigo, Jesus? Veio para nos perder? Então eles se revelavam na presença da verdade. E ela aqui está dizendo algo que é verdadeiro. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão anunciando o caminho da salvação. Mas veja como o diabo é sutil, irmãos. O diabo é sutil até quando elogia a gente, sabia? Por quê? Porque eu posso me achar alguma coisa. E aí ele vai dizendo, esses homens são servos, anunciam a salvação, e é uma mulher que tinha fama de adivinhadora. Olha só, estão dando um tipo de credibilidade a Paulo e a Silas diante das pessoas, estão facilitando até para que as pessoas escutem eles com melhores ouvidos, já que aquele espírito adivinhador falou bem deles. Então já tem ali uma apresentação, uma credencial, só que uma credencial do diabo, né, irmãos? Só tem esse problema. E o ungido de Deus está sujeito a essas coisas. E começar, de repente, a imaginar que é por causa dele que as coisas acontecem, que é sucesso dele o que está acontecendo. A família de Lídia se converteu, agora nós vamos pregar, até o diabo reconhece que a gente é de Deus, né? Olha que maravilha e tal. Só que isso não agradou muito, e veja, Paulo, a Bíblia diz aqui no verso 18, isto se repetia por quantos dias? Muitos dias. Não diz quantos, mas são muitos. Muitos deve ser mais de 3, né, irmãos? Porque muitos, 1, 2, 3 a gente fala, muitos já começou a passar aí que não dá nem para contar. E isso está se repetindo. Todo dia, eles estão indo pregar e a mulher está lá vindo atrás. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Até que isso aí indignou Paulo. E aí a Bíblia diz que Paulo, né, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Isso é unção. Quem é que tem poder para fazer isso? Hein? Quem é ungido? Tem algum ungido aqui essa noite? Você tem poder para fazer isso, ou não? Quando você vê um endemoniado, você vai me chamar? É isso? Chama o pastor Paulo, chama o pastor Manuel, ou você vai, em nome de Jesus, eu te mando, sai dela. É unção, faz parte da unção. Primeiro, não ser enganado por um elogio,
não ser ludibriado por uma mentira do maligno, não achar que o mal virou bem, né? Continuar discernindo que o mal é mal, mesmo quando está falando bem. Tudo isso é lição para a gente. E aí Paulo já indignado com aquela coisa se repetindo todo dia, aquela mulher ali, ele diz, não, está na hora disso acabar. E ele vira para ela e diz, olha, em nome de Jesus, esse espírito saia dela. E aí a Bíblia fala que saiu. Ela deve ter ficado aliviada. Quem não gostou nada da história foram os seus donos, né? Porque agora para que serve aquela escrava? Se não vai mais adivinhar nada, se ninguém vai mais pagar para ela ler a mão, ler o pé, sei lá o quê, a borra do café, né? Sei lá. Ninguém vai pagar mais, e como é que ela vai servir para alguma coisa? Vai servir para quê aquela mulher? Não vai servir para mais nada. E quem é o culpado disso? O culpado disso é Pedro e Paulo. Paulo e Silas. Versículo 19, vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. O que a unção fez com eles, mais uma vez? Foram presos. E agora, mais do que Pedro e João naquele episódio, não somente foram presos, mas como foram duramente açoitados, irmãos. Como foram açoitados com varas, marcadas as suas costas. Só que a prisão é algo normal, a perseguição é algo normal na vida de um ungido. Então a gente precisa ter essa consciência. Eu acho que muitas pessoas que frequentam a igreja ou não são convertidas, ou não têm consciência do que a conversão torna você. Ou ela acha que ela precisa ser sempre um ator coadjuvante. Não, você que se converteu, você agora é um protagonista. Você é a que faz o papel principal. Entende? Deus te deu a unção para você agir. E não para você ficar dependente de que outros orem por você, de que outros te ponham de pé, de que outros expulsem de você o espírito de adivinhação. Porque se você tem isso ainda na sua vida, você não é um cristão. Você não se converteu de verdade. Você pode até estar na igreja, mas o cristão, ele já foi liberto, ele já foi ungido e ele se tornou agora um libertador. Entende? Ele se torna alguém que ele vai agir para libertar os outros. Então, falta às vezes na nossa consciência a respeito de conversão, é o que eu sou agora em Cristo. Eu tirei de mim o papel de alguém que está recebendo e passei para mim agora um papel de alguém que está dando, de alguém que está agindo, entende? Eu deixei de ser um seguidor de Jesus. Muita gente seguiu Jesus, por quê? Porque queriam um benefício que Jesus pudesse dar, seja uma multiplicação de pães, seja uma cura eventual, uma expulsão de demônio. Então, muitas multidões seguiam Jesus. Mas eu, cristão, deixei de ser um seguidor de Jesus para ser um discípulo, um cristão de verdade, que agora atuo em nome de Jesus. Jesus não está mais entre nós, mas Ele está presente através do Espírito Santo que habita em nós. Então nós somos os agentes de Jesus nesse mundo em que nos encontramos. Somos nós os ungidos do Senhor para expulsar demônios, para pregar a palavra, para converter famílias, para levar a palavra onde ninguém leva. Nós somos esses instrumentos e também somos nós que vamos sofrer as consequências de usar esta unção. Então, irmãos, a gente está muito na igreja, às vezes, enganado com essas teologias de prosperidade por aí, que dizem que a gente só precisa estar na igreja, fazer parte de alguma campanha para que a nossa vida seja resolvida. Então, eu sempre penso no que Deus pode fazer por mim e não no papel que Ele me deu como ungido seu. Eu sempre penso, e é bom para esses pastores, porque eles se acham os ungidos. Ninguém mais é ungido além do pastor. Por isso eles sempre invocam aquele texto, que diz, não toqueis no ungido do Senhor, para que ninguém possa falar mal deles, nem questioná-los nas suas loucuras, mas na verdade hoje todo cristão é um ungido do Senhor. E aí a gente prefere o quê? Ficar numa igreja em que as pessoas se autodenominam ungidas,
e que eu fico sempre na dependência daquele ungido me abençoar, ou assumir a minha responsabilidade como cristão e assumir que eu sou um ungido e que eu tenho que exercer a minha unção. E que chegou a hora de eu dar e não mais ficar recebendo ou na expectativa de ficar recebendo. O que eu tenho, isso te dou. Chegou a hora da gente dizer isso. E isso vai levar a gente até para a cadeia. Foi o que aconteceu com eles. Eles foram para a prisão, mas a prisão não retira a unção. O que a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam fazendo na prisão por volta de meia-noite? Cantando louvores. Quem tem unção, louva ao Senhor. Quem tem a unção, exalta ao Senhor. E mesmo na prisão, o que eles fizeram? Ganharam mais uma família para Cristo. A família do carcereiro. No final da história você vê o que acontece. O carcereiro escuta a palavra. Todos os da sua casa escutam a palavra. E todos são batizados naquele dia. 2 famílias são ganhas nesse intervalo de tempo. Fora os outros diversos que ouviram a pregação de Paulo e Silas naquela cidade. Isso faz diferença. Unção muda o nosso pensamento. Que igreja nós queremos ser? Essa é a pergunta, irmãos. Qual é a igreja que você quer ser? Ou você quer frequentar uma igreja que te agrade e que faça coisas por você? Ou você quer ser uma igreja? Aí está a grande diferença. E para terminar, vamos voltar ao livro de Samuel, para que você entenda as marcas de um ungido. Em 1 Samuel, mais uma vez, no capítulo 16, onde nós lemos aqui no início, 1 Samuel, capítulo 16, veja, no versículo 3 está escrito: convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. A unção aqui é uma escolha de Deus, como já foi dito. Versículo 12, está escrito assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. A unção é uma escolha de Deus. Saul, que estava reinando nessa época, é interessante que Davi é ungido enquanto Saul ainda está vivo e ainda está reinando. Olha o problema, até para exercer a unção que Deus já havia colocado sobre ele, Saul ainda precisava ser removido do lugar. Mas não é ele que vai remover, isso é coisa com Deus. Mas olha a diferença, um ungido é escolhido por Deus. Saul, na verdade, ele foi meio que escolhido pelos homens. Não foi uma escolha, uma iniciativa de Deus, foi uma iniciativa dos homens. Aí Deus, então, designou Saul, mas o desejo de ter um rei partiu dos homens. Veja, então, irmãos, que a unção não é para quem quer, mas é para quem Deus escolhe. É aquele que foi designado, escolhido, apontado por Deus. Esta é a situação de todos os cristãos que foram escolhidos e não escolheram ao Senhor. Em 1 Samuel capítulo 18, versículo 4, diz assim: despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Veja, perdão, eu li o texto errado. Vamos ler o versículo 14, tá? 1 Samuel 18, 14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Por quê? Porque o Senhor era com ele. A diferença da vida do ungido é que ele não está sozinho. O Senhor é com ele. O mesmo que unge é aquele que permanece com a gente. E aí, qual a consequência disso? Sucesso. Sucesso. Você lembra do Salmo 1? Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Está lá no Salmo 1? Então, a consequência da unção é bom êxito em tudo aquilo que realiza. Agora, com Saul,
que não era ungido, o que acontecia com ele? No mesmo capítulo, no versículo 8, então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Veja o que aconteceu com Saul. A inveja tomou conta do seu coração, porque ele viu as pessoas aclamando Davi, atribuindo a ele mais sucesso do que atribuíram ao próprio rei Saul. E o que isso provocou nele? Inveja. Veja então, unção vem de Deus, faz com que Deus esteja com a gente, nos dando sucesso. Quem não tem unção, inveja o sucesso do ungido. Não é assim que acontece com a gente? Quando você se converteu, sua vida mudou. A unção de Deus está sobre você, coisas boas aconteceram na sua vida, e isso vai causar inveja dos outros que não têm unção. Não tem porque não querem, né? Na verdade, Deus está disposto. Saul tinha tudo para ser um bom rei. Ele mesmo pôs tudo a perder com as suas próprias atitudes. Deus deseja que todos se convertam, mas a pessoa ouve a palavra e decide não se converter, decide não se render. Então a unção está disponível a todos, mas quando a pessoa não quer, vai restar a ela simplesmente invejar aquele que tem. Veja, no versículo 16 de Samuel 18, diz: porém, todo Israel e Judá amavam quem? Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. O povo reconhecia a unção de Davi, amava Davi pela sua unção. Agora, Saul era diferente. Versículo número 9 do mesmo capítulo. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com o quê? Com bons olhos. Enquanto o povo olhava para Davi e o amava, Saul olhava para o mesmo Davi e o odiava. Não via Davi com bons olhos. Sabe o que me lembra isso, quando a gente diz que não vê alguém com bons olhos? Me lembra uma passagem em que Jesus disse assim: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então a gente tem que ter muito cuidado quando disser que está olhando alguém com maus olhos. Por quê? Na verdade, o problema não está com a pessoa que eu estou olhando. O problema está com os meus olhos. Os meus olhos é que estão contaminados pelo mal, e isso é sinal de que todo o meu corpo está em trevas, segundo disse Jesus. Então eu preciso ter muito cuidado com a maneira com que eu olho para as pessoas. Enquanto o povo olhava com amor, Saul olhava com ódio, porque o seu coração não tinha a unção do Senhor. E aquele que não tem a unção do Senhor, ele odeia. Por isso a Bíblia fala lá também em 1 de João, que nós amamos os nossos irmãos, mas não os odiamos. Aquele que odeia seu irmão, o que a Bíblia diz dele? Não pode ser alguém de Deus. Porque como ama a Deus que não vê e odeia ao irmão, não consegue amá-lo. É característica da falta de unção o ódio no coração da pessoa. Mas o ungido, ele ama e ele é amado. Isso é uma grande diferença que a unção do Senhor também faz na nossa vida. Veja, outra característica de Davi na unção é que Davi esperou a hora dele. Ele serviu a Saul, ele participou do exército de Saul, ele deu várias vitórias a Saul, mas nunca ousou tirar Saul para assumir o seu lugar. Por quê? Porque ele era ungido do Senhor. Então, mesmo ainda Saul estando no poder, ele foi ungido. Ele podia dizer assim: olha, Deus já me escolheu, esse cara aí não está com nada, então eu vou dar uma abreviada nisso aí, vou dar um empurrãozinho, né? Quando ninguém estiver olhando, eu jogo ele da janela. Não aconteceu isso não. Por quê? Porque ele sabe esperar. O ungido não se precipita, o ungido também sabe esperar a sua hora. E como é que era Saul? Saul é um dos caras mais precipitados na Bíblia. Todos os erros que ele cometeu, a maioria deles foi por precipitação. Ele está esperando a chegada de Samuel
para abençoar. Como Samuel não chega, ele resolve oferecer sacrifício. Você já viu isso na Bíblia? Aí depois diz para Samuel: você estava demorando, as pessoas me pressionando, então eu decidi dar um jeito nisso. O que é isso? Precipitação. Veja que é o oposto completo. A vida do ungido é completamente oposta à vida do não ungido. Enquanto um vai para um lado, o outro vai para o outro, completamente diferente, os comportamentos são completamente diferentes. Enquanto a unção nos faz saber esperar a hora certa, a falta dela só traz para a gente precipitação. E outra característica, antes da gente terminar, abra a Bíblia também em 1 Samuel, capítulo 17, agora, do versículo 45 até o versículo 47, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, esse texto todo mundo conhece, da luta de Davi com Golias: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. A postura de Davi diante do gigante é algo característico de um ungido. O ungido não se acovarda, mesmo quando o inimigo parece maior do que as suas possibilidades. Não havia nenhuma possibilidade humana de Davi enfrentar aquele gigante. Tanto isso era verdade que por dias e dias o gigante afrontou os exércitos de Israel, no qual estava o irmão mais velho de Davi, Eliabe, que era grande, alto, forte, parrudo, e ele não teve coragem. O próprio Saul era um homem grande, alto, forte, não teve coragem de enfrentar o gigante. Davi era o menor deles, não teria a menor condição. Só que o ungido de Deus, a grande diferença acontece na sua vida. Ele tem espírito de vencedor. A falta da unção faz a gente ter espírito de derrotado. Como é que é isso? Porque o ungido crê na unção. Ele crê que Deus está com ele. E ele entra na luta que é de Deus. Davi em nenhum momento trouxe para ele essa luta. Ele não disse: você está me afrontando, você está me ofendendo. Davi disse: você está afrontando e ofendendo o Deus vivo. É a ele que você está afrontando e ofendendo. Então, eu vou contra você no nome desse a quem você tem ofendido. Isso é postura de vencedor. Agora, o homem que não tem essa postura, ele não tem a unção, ele tem a postura de Saul. Sabe como é que Saul terminou os seus dias? Abra aí o capítulo 31, versículo 4. Capítulo 31, versículo 4 diz: então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e fez o quê? Se lançou sobre ela. O que ele fez? Se matou, né? O homem ungido por Deus, ele tem espírito vencedor. Ele enfrenta até aquilo que é maior do que ele, porque ele sabe quem é o Deus que está com ele. Mas o homem sem unção, quando se vê perdido e cercado, o que ele vai fazer é se matar. O que ele vai fazer é tirar a sua própria vida, porque ele não tem postura de vencedor, ele tem postura de derrotado. Então, amados, Deus nos deu aqui mais informações a respeito da unção, para que isso se cumpra na nossa vida. Porque o principal dessa mensagem de hoje não é que você identifique um ou outro ungido do Senhor por aí, mas é que você se entenda como um ungido do Senhor, como alguém que foi escolhido por Ele para pregar as boas novas e fazer a sua vontade. Então você precisa apresentar na sua vida essas características, não ser uma pessoa precipitada, ser uma pessoa transformada, diferente, ser uma pessoa admirada, ser alguém que tem espírito de vencedor, que enfrenta as suas lutas e não fica esperando pelo socorro de ninguém, mas sabe que o seu socorro vem do Senhor.
Então essa é a atitude que Deus espera daquele que é ungido de Deus. E eu espero que tenha alguns aqui essa noite, para que você saia daqui exercendo essa unção, dizendo a todos: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus você vai ser curado, em nome de Jesus você vai ser transformado, em nome de Jesus o demônio vai sair, em nome de Jesus você vai exercer o poder e a autoridade do nome de Jesus que está sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Meu Deus, tua palavra nos foi ministrada para que o Espírito Santo nos convença de tudo aquilo que o Senhor já realizou na nossa vida, desde a nossa escolha, desde a nossa unção, quando nos rendemos a Cristo e fomos pelo Senhor ungidos com o poder do Espírito Santo, nos tornando habitação permanente desse Espírito. Que agora, Senhor, possamos mudar a nossa mente, o nosso entendimento sobre igreja, o nosso entendimento sobre vida cristã, para entender que nós agora vamos dar mais do que vamos receber, para entender o que o Senhor espera de um ungido teu. Meu Deus, em nome de Jesus, fala aos teus filhos essa noite, para que a tua palavra nos incomode a uma mudança, uma transformação das nossas atitudes frente à vida e frente aos desafios que o Senhor tem para cada um de nós como igreja. Somos igreja do Senhor, somos os trabalhadores do Senhor e temos que agir conforme a tua palavra nos manda fazer. Podemos não ter ouro nem prata, mas algo nós temos de mais valioso: a unção e o poder do Espírito Santo em nossa vida. Abençoa, Senhor, o teu povo nesse lugar, fortalece a tua igreja, meu Deus, conscientiza da unção, para que nós sejamos operadores do Senhor em todos os lugares aonde passarmos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.